Deus por Bendito isso. seja Aleluia. Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus pela sua vida, pela sua audiência, né? Os irmãos aqui podem comentar, amém? Você pode estar aqui dando um salve aqui pra gente, um oi, né? Aqui, o irmão César Augusto, né? Ele tem um programa toda segunda-feira aqui, A Voz do Povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão César. É o irmão Cleiton, né? Nosso patrocinador também, deu um bom dia aqui. E o irmão Lenivaldo, né? O pastor Leno também. Deus abençoe a sua vida, companheiro. Deus abençoe. Agora nós vamos aqui, né? Continuar o nosso estudo aqui, as características do cristão, parte 2. Sábado passado nós falamos o que é ser um cristão, né? Parte 1, nós falamos das seguintes características, né? Ter consciência da realidade espiritual em que foi tirado, né? Ou seja, ter uma vida de gratidão, ter consciência do que ele é um pecador, ter a marca do arrependimento, ter a certeza do novo nascimento, ter a consciência do trabalhar do Espírito Santo na sua vida e ter a consciência da guerra que há em teu ser, né? A guerra entre a carne e o Espírito. Sim. Agora, eu quero ler um texto aqui, vamos começar lendo esse texto. Evangelho de João, você pode estar aí anotando, né? Anotando esses versículos. João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Eu vou ler, acompanhe a leitura aqui comigo. Diz assim, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E as colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Amém? Glória a Deus pela leitura da sua palavra, né? Esse texto introdutório. Nesse texto, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Jesus, ele estava vivendo os seus últimos dias aqui na terra, antes da cruz, né? Antes de passar pela cruz. Ele estava no cenáculo, e depois que ele sai do cenáculo, estava indo até o Getsêmani para orar, ele vai dando as últimas orientações para os seus discípulos, né? Ele vai orientando. E é interessante que a orientação que ele dá aqui, do capítulo 15, ele usa uma figura, ele usa uma parábola, porque o nosso Senhor, ele gostava muito de usar essas figuras, né? E ele usa a parábola da videira. E ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é agricultor, e vocês, discípulos, são a vara. E qual é o segredo da vara dar fruto? O segredo da vara dar fruto, ela tem que estar conectada na videira, no tronco, né? Na videira. E é interessante, se você estudar biologia, você vai ver que a árvore, qualquer planta, ela tem dentro dela um líquido, que é o caule. Esse caule, quando ele é bem direcionado, ele gera, né, quando ele estiver bem direcionado na vara, a vara gera fruto. Por isso que o agricultor, ele tem a necessidade de podar os galhos. Porque para não perder essa direção do caule, né? Uhum.
Então, pensando nisso, Jesus, então, ele coloca essa figura para nós aqui, né? Por quê? Porque ele estava ensinando os seus discípulos e ensinando a cada um de nós qual é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã é nós permanecermos nele. Em Cristo. Permanecer em Cristo. Esse é o segredo da vida cristã. Por que que muitas pessoas, durante a sua caminhada, eu tenho essa caminhada desde o começo da minha vida, né, cristã, sou nascido no berço evangélico, aceitei Jesus com 11 anos, e vi muitas pessoas, como vocês também já devem ter visto, muitas pessoas que começaram e pararam no meio do caminho. E muitas pessoas até que tiveram ministério, pregavam bem, né, cantavam bem, né, tinha um desempenho ministerial muito bom na igreja, e nós olhávamos, nossa, essa pessoa é de Deus. Se inspirava. Aí de repente essa pessoa parou no meio do caminho, desviou, muitos estão desviados, né, não querem mais saber dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque em algum momento na sua vida, eles deixaram de permanecer em Cristo. Sim, às vezes por por uma decepção, se achar seguro o suficiente para se distanciar um pouco, aí acaba acontecendo o que você falou sobre o galho, né? A vara fora da videira. Isso. O alimento acaba não chegando no galho, né? Na vara. No galho, e aí é onde ela acaba se perdendo. Ou até mesmo, às vezes a pessoa começa a se preocupar com coisas mais pequenas, que seria aqueles raminhos que vão nascendo, que você tem que podar ele, que aqueles raminhos acabam tirando a sua energia e acaba prejudicando o seu crescimento da forma correta. Tanto é que Jesus ele fala no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os corem lança no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Ou seja, o segredo da vida cristã, de nós chegarmos até o fim, é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. O interessante assim é que é o seguinte, ele falou que ele é a videira. E depois ele fala que toda a vara em mim que não dá fruto, ele atira. Depois que vem o detalhe, que ele fala que toda a vara que está nele e dá o fruto, ou seja, o cristão que dá o fruto, ele ainda vai podar esse cristão. Ainda poda. Quem mais poda, ainda. Se eu vou podar o pastor Saulo, vai doer. Uhum. Mas para que eu estou podando? Eu estou podando para que ele dê mais fruto. Então, tudo aquilo que Deus estiver tirando da tua vida é coisa que Deus sabe. Isso você não precisa. Isso você não precisa. Você só precisa disso aqui. Aí, quando você anda com todo ele no caminho, seguindo ele, tudo aquilo que você pedir para ele, ele vai dar. Por quê? Porque quando a gente está meio que ligado no fruto, nas coisas boas que a gente faz pelo mundo, a gente começa a querer o que o olho mostra. Quando a gente quer o que Deus quer que a gente faça, tudo que a gente pedir, Deus já vai falar assim, eu já queria que você pedisse isso antes, agora sim você está direcionado no lugar certo. O que acontece hoje é o seguinte, que, pastor, o senhor está produzindo uma coisa, o senhor viu que aquela coisa está se acabando, você, de vez de se agarrar na videira, não, você corre para se agradar no fruto que está caindo. Isso mesmo. As pessoas se afastam correndo atrás de quem se afastou, quando na realidade ela tem que ficar e fortalecer quem está lá dentro. Não é? Isso tem que, mesmo. fortalecer aqui, depois vamos atrás daquele lá, porque se ele, pastor da igreja, se ele corre atrás de um irmão que está saindo da igreja, e você que está dedicando a ele, você vai se desanimar também. Você vai falar, não é? Mas fala, essa questão também, assim, né? Eu vejo muito isso. Muitas vezes nós estamos na igreja, e lógico, é comum nós termos uma referência, né? É comum a gente ter uma referência, nossa, aquele pastor, com certeza, aquele cantor, né? Sim. Só que o grande erro, eu acho que é erro de muitos pastores também, é que nós não ensinamos o povo a permanecer em Cristo. Nós ensinamos o povo a permanecer em nós. Então, quando nós temos uma falha, porque todo mundo tem falha, todo mundo tem defeito, e isso é revelado através da convivência. Sim. Você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo, né? Porque ninguém é perfeito. E isso causa, vamos dizer assim, decepção, frustração, né? Então, essa palavra é uma palavra muito atual, porque nós precisamos permanecer em Cristo. Aí, o que é permanecer em Cristo? Né? Essa é a primeira característica.
A primeira característica do cristão de hoje é essa. Todo cristão tem a consciência que a sua força e sua vida vem da videira. E como que ele obtém essa força? Da onde que vem essa força? Primeiro, todo cristão obtém força através do aprendizado, na meditação na palavra de Deus. Porque olha só o que Jesus fala aqui, né? No versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, né? Então olha só a importância de nós termos a prioridade de aprender e meditar na palavra de Deus. Isso é uma necessidade primordial. Indiscutível, né? Indiscutível. Para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa primeiro meditar na palavra e conhecer a palavra de Deus. E o que é meditar na palavra? No Salmo 1, versículo 1 e 2, está dizendo lá, a gente conhece o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão. Um bom caminho, mau caminho. Bem-aventurado o varão que anda no caminho, que não anda no caminho. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos E no versículo pecadores. 2 está antes. Medita na lei do Senhor, só no domingo à noite. É assim que está escrito? Não. Só nos cultos de quarta, sexta, escola dominical e domingo. É assim que está escrito? Não. Também não. De dia e de noite. Saulo, eu queria que você explicasse isso, porque às vezes a gente fica pensando que esse de dia e de noite, meditar na palavra do Senhor ficar o de dia noite, inteiro. é ficar com a Bíblia na mão o dia inteiro. Não é. A palavra meditar no hebraico, ela quer dizer mastigar. Mastigar. A palavra do hebraico tem essa conotação de mastigação. Você já viu um boi comendo grama? Ruminando que fala. Ruminando. É isso. Ruminando. O boi, a vaca, o cavalo. Sim. O que eles fazem? Eles não engolem. Não é que nem nós, que às vezes a gente pega um pedação de carne e já engole, já era. nem Nem mastiga né? direito. Nem mastiga direito. Mas o boi, a vaca, o que eles fazem? Eles pegam aquele pedacinho de grama, vai mastigando. Porque na mastigação, você vai tirando toda a substância, você vai sentindo o sabor, você vai sentindo o gosto, e você vai preparando esse alimento para descer no estômago, né? Olha só como que a Bíblia ela mostra as coisas assim, e a palavra de Deus é a mesma coisa. Você não precisa ler um livro inteiro, ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, não. O que você precisa fazer é assim, você tem que ler a Bíblia, pegar um versículo como esse, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é lavrador, e ficar pensando, ruminando, mastigando ele, aplicando ele na sua vida, né? Tá lá no ônibus, Senhor, Tu és a videira, Senhor, produz em mim os seus frutos, fazendo oração, sabe? Aplicando esse versículo na sua vida, né? Sim. Porque quando você faz isso, irmãos, você vai ver, o dia mal vai chegar para todo mundo. Chega. O dia mal vai chegar. Hoje nós estamos aqui com saúde, graças a Deus, mas vai chegar um tempo na nossa vida que nós vamos passar por momentos difíceis. E nós vamos procurar força. E aonde está a nossa força? Muitas vezes está na nossa alimentação. Exato. E na vida espiritual não é diferente. Quando eu me alimento da palavra de Deus, quando eu aprendo com a palavra de Deus, eu aplico a palavra de Deus na minha vida, o que acontece? Eu vou criando uma força, eu vou criando uma resistência, eu não vou me abalar com essas situações, não, eu vou passar por elas, Até vou vencer elas. No né? Salmo 46 até fala, né? O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, né? Olha só. E fala também que na hora da angústia Ele é a nossa fortaleza, né? Isso mesmo. Na hora da angústia. Isso mesmo. Então é muito importante, meu querido irmão, você que está aqui nos assistindo, você priorizar a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus. Eu tenho várias sugestões, por exemplo, amanhã ou hoje, quando você for no culto, veja o seu pastor ou pregador, aquele que for ministrar a palavra, ele vai ler o texto, ele vai pregar,
Anota e vai meditando, né? Vai meditando durante a semana. Nossa, o pastor Cleiton falou aquilo, o Joel falou aquilo. Vai aplicando, né? Não, e igual o senhor falou, eu acredito, para mim, uma das 3 profissões mais importantes que tem é liderança religiosa, independente de religião que seja, porque se um cara vai se aconselhar com ele, dependendo do que ele falar, o cara se mata. O cara acaba casamento, o cara espanca alguém. Então, a Bíblia fala que a palavra é uma espada, né? E a espada você tem que saber para manejar, né? O pastor, lá na sua igreja, na minha, em qualquer uma, se você pegar uma igreja que sempre lota PIB, católica, seja que for, independente de religião que for, muitos não lê Bíblia. Assim como muitos, eu tenho quase certeza que quando o senhor comprou esse celular, vem com o manual e o senhor não leu o manual inteiro. Ninguém lê. Mas cabe ao cara que vendeu ensinar você a mexer. Então, a gente sabe que numa igreja, seja qual a religião que for, muitas pessoas não vão ler, mas cabe, igual ele falou, o cara ensinar certinho. Mas a pessoa tem que também falar assim, peraí, mas Jesus falou isso e ele está falando outra coisa. Depois, na hora que acabar, eu falo com o cara, para não atrapalhar o assunto. Vai criando, porque assim, quem lê a palavra de Deus, vai criando uma intimidade, né? Aí é a questão da intimidade. Aí então, quando uma pessoa for falar algo que não é de Deus, que não é assim, vamos dizer assim, conforme a palavra de Deus, você vai, é interessante que causa um incômodo, né? A gente fica incomodado com aquilo, né? Porque a gente já tem time, não, peraí, mas o camarada tá falando uma coisa que... E tem gente dando glória a Deus, né? Tem gente dando glória a Deus, mas não tem como, né? Então, você fica com mais propriedade para poder falar sobre o assunto, né? Isso, você acaba conhecendo. Primeiro ponto, a nossa força, a nossa vida vem de Deus. Como? Através da palavra dele. Aplicando essa palavra dele no nosso coração. O segundo ponto de como nós obtemos essa força é através da oração. Importância da oração, né? Jeremias 33, versículo 3. Deus fala para o profeta Jeremias: clamas a mim e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Irmãos, a oração, assim, hoje nós vivemos uma época na qual a comunicação, né, se aperfeiçoou, né? Só que Deus ainda não tem WhatsApp. Não tem. Deus não tem mensagem. A maneira na qual Deus abriu um canal de comunicação, vamos dizer assim, é somente através da oração, né? E muitas pessoas também têm dificuldade de orar. Tem dificuldade de orar. Né? E eu ensinei lá na nossa igreja, ensinei o povo lá na nossa igreja a orar. Lá. Congresso dos adolescentes que tivemos, né, no domingo de manhã, eu ensinei o povo a orar. Como que, irmãos, orar é como caminhada, é como uma prática de exercício, né? Você tem que ter disciplina, você tem que aplicar essa disciplina na sua vida. E como que eu consigo orar? Porque sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós vamos dobrar os nossos joelhos e parece que some as palavras. Não sei se aconteceu isso com você. Isso é verdade. Direto. Né? Não, a gente fica quer vontade, hoje eu vou orar meia hora. Aí a gente chega... Meia hora, aleluia. Mas eu aprendi assim a orar por 2 maneiras. Primeiro, lendo o Salmo. Os Salmos, né? São verdadeiras orações, né? Por exemplo, você pega aquele Salmo 51, né? O Salmo 46, o Salmo 23, né? Vamos orar, não é pecado orar esses salmos, sendo se isso condizer com a vida, com a sua vida, se você tiver sinceridade no teu coração, pode orar um salmo, né? Outra maneira também na qual eu aprendi a orar, cantando. Cantando é bom. Cantando. Existem louvores, né, Joel? Você pode falar disso, né? Porque você é ministro de louvor. Existem louvores que são verdadeiras orações, né? Existe.
Existe, inclusive um dos hinos que eu acho que é muito uma oração é aquele Sonda-me. O Sonda-me, da Aline Se Barros. você dobra os joelhos e começa a cantar aquilo ali, é uma oração. Você está uma pedindo oração. para que Deus te sonda, te E quebranta. oração é uma coisa interessante, porque oração é conversar com Deus. Sim. E eu acho estranho, porque, tipo assim, quando eu tive aqueles problemas, assim, mas eu tive que sair da igreja um tempinho para mim poder suportar algumas coisas, eu comecei a ir na casa dele e eu ia na assembleia lá, ver tanto que a pregação mais doida que eu já ouvi na minha vida, que mexeu muito comigo, foi na igreja Assembleia lá de Jussara, quando veio aquele moreno comemorar 30 anos, acho, de Jussara, não sei. E acontece o seguinte, eu ia conversar com eles os problemas, e eu chorava, falava um monte de coisa, eu sabia que eles não iam resolver o problema, porque o problema não estava em mim, não estava neles, estava em outra coisa. Eles não iam resolver. Mas, cara, a gente é humano, só da gente ter alguém para conversar Pra ouvir, e para né? ouvir, a gente se abre e a gente se sente aliviado. E todas as vezes que eu podia ter essa oportunidade, que era final de semana, eu ia lá na casa dele, ele morava no Primavera, né? E eu ia embora. Agora, por que a gente não tem esse interesse com Deus que pode resolver? Verdade. E mesmo quando ele não quer resolver, por que com ele, mesmo eu sabendo que não ia resolver nada, mas eu gostava de estar lá, porque ele ouvia, porque aconselhava, dava café, alguma coisa, por que com Deus eu tenho que aceitar que Deus tem que fazer o que eu quero? Agora, aí vem um porém. Se Deus realizasse a vida que todo mundo quer, vamos supor, todo mundo tem um sonho de ser bilionário, de ter saúde perfeita, de ter o casal perfeito, ter os filhos perfeitos e tal. Quem que ia ser pedreiro? Quem que ia trabalhar na rua? Por quê? Quem que ia? Porque se todo mundo é bilionário? Eu vi uma... Deus atendesse todo Não mundo. é? Eu ouvi uma frase um dia que... Eu vi, né, na verdade, uma frase um dia que dizia assim: se Deus atender todos os seus pedidos hoje, Ele vai mudar a história da humanidade ou só a sua? Né? Às vezes a gente, conforme você estava falando aí, a gente quer que Deus faça as nossas vontades e acabamos nos perdendo nisso. Ixi. Mas eu acho também uma coisa interessante que o Saulo estava comentando aqui, que a gente tem que clamar, porque às vezes, muitas das vezes, Deus sabe o que a gente está precisando. Sabe, com e Deus certeza. sabe aquilo que a gente quer, mas Ele quer ouvir o nosso clamor. Né? A própria palavra fala em Jeremias, como o Saulo já citou, clama a mim. Então nós devemos clamar. A gente deve criar esse exercício da oração. E uma das coisas que é interessante, Saulo, é que a gente tem que ter persistência nisso. Persistência. Porque não é uma coisa fácil. Não Orar é um pouco... vou falar para você que às vezes acaba sendo um pouco maçante. Porque a gente, às vezes, já está cansado, mas a gente tem que criar um diálogo com Deus. Isso. Porque é só assim que a gente vai ter intimidade com Deus. No começo, talvez, é como se fosse ir para a academia. No começo, talvez, vai ser um pouco desgostoso para a gente. Às vezes vai requerir um pouco mais de esforço da gente, ficar acordado. Às vezes a gente ajoelha Fazer e começa a dormir. né? Já aconteceu comigo de ajoelhar e começar a dormir ajoelhado. Mas a gente tem que fazer isso para a gente criar um hábito de oração e diálogo com Deus, para a gente ter uma intimidade com Deus. Se você não gosta de orar, se você não gosta de chegar cedo para pegar louvor na igreja, para que você quer ir para o céu? Porque lá você vai estar perto de Deus, você vai estar um monte de anjo cantando, vai ser perda de tempo você ir para o céu. Já que você não gosta de passar 1 hora orando, não gosta de passar 1 hora na igreja louvando, você vai para o céu à toa, vai perder tempo lá em cima. A grande questão, assim... Vai passar o resto da eternidade louvando e falar, nossa, essa questão do desempenho é uma questão que me incomoda muito também. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam assim: eu não consigo orar 1 hora. Eu não estou pedindo, orar 1 hora. Não está escrito em nenhum lugar da palavra de Deus que você tem que orar 1 hora, 24 horas, 40 dias. Não. A grande questão é que Deus... O que Ele mais deseja de nós não é as nossas obras, é o nosso relacionamento com Ele. Verdade. Com Ele, é o relacionamento, claro. Né? O nosso relacionamento. E a maneira na qual nós desenvolvemos esse relacionamento é através da leitura da sua palavra, porque é através da leitura da palavra, do aprendizado, que nós adquirimos a intimidade com Ele, né? Intimidade com Cristo, e é através da oração que nós andamos com Ele. Porque, como o Joel disse, quando nós estudamos teologia, a teologia ela diz que Deus tem vários atributos. E tem 3 atributos que mostram a grandiosidade do nosso Deus. Que Ele é onipotente,
Ou seja, ele tem todo o poder, nada é impossível para ele. Ele é onisciente, ou seja, nada o pega de surpresa. Toda a ciência, toda a sabedoria, toda a inteligência, todo o conhecimento vem dele, né? E onipresente, ou seja, Deus não está limitado ao tempo nem ao espaço, né? Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, está no Japão, está em todos os lugares. Há 1000 anos atrás ele estava, 1000 anos da frente ele estará. Ele não tem essa questão do tempo, né? Essa questão do tempo. Aí nós perguntamos, por que orar? Deus não sabe do meu problema? Sabe. Deus não tem poder para resolver o meu problema? Deus não sabe aonde está acontecendo o meu problema, aonde está o meu problema, não sabe. Por que nós temos que orar? Porque a oração é um mistério muito grande. Porque Deus colocou a oração como um vínculo, como uma parceria. Olha só que coisa impressionante, né? Ele anda conosco, ele quer andar com ele não quer fazer sozinho, ele quer fazer conosco. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, o Deus que anda conosco, o Deus que está junto conosco, né? Então a oração é um grande mistério. E é só através da oração. Existem coisas, irmãos, escuta o que eu estou dizendo para você. Existem coisas na sua vida que Deus vai fazer. Mas existem coisas que Deus só vai fazer mediante a tua oração. Deus só vai atuar. Às vezes Deus permite que nós passemos por um problema, a gente vai falar disso daqui a pouco, que a gente permite que a gente passe por alguns problemas, porque Ele diz, não, eu quero meu filho junto comigo. Eu quero que o meu filho glorifique o meu nome, e eu quero que ele passe por isso, para ele glorificar o meu nome. Para você sentir Deus de perto, né? Então, é assim que o cristão obtém a sua força. O Ezequiel ia morrer. Hã? O Ezequiel ia morrer. É ele, né? Que ia morrer. Ezequias. Que ia morrer, depois orou para Deus e Deus deu mais 15 anos de... Isso. E a terceira forma de obter a força na videira, a vida na videira, é através da companhia do Espírito Santo de Deus. Né? Verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso companheiro. E sabe qual é o problema das pessoas cristãs? Paulo fala assim, quero que vocês tenham o Espírito Santo e os usem abundantemente. As pessoas acham que o Espírito Santo está numa gavetinha dentro da igreja, ela só usa lá dentro da igreja. Não. Na hora que chegou na igreja que usa, lá na rua não, na rua já fala rua, mal de tudo, briga, casa, chuta gato, xinga todo mundo. Aí agora vem na igreja, opa, vou ali, não tá cadê meu dom? Tá aqui. Engole, vamos lá. Não é isso mesmo. E a pessoa também relaciona muito, acho que já foi dito aqui no nosso programa, o Espírito Santo apenas com os dons ministeriais, né? Não é só isso não, né? O Espírito Santo, ele é muito mais do que isso. Muito mais. A Bíblia diz em João 14 que ele é o nosso consolador. Espírito Santo é espírito separado, né? A palavra santo é separado, ou seja, nós temos Espírito Santo, ou seja, devemos separado. Pelo menos estar separado do mundo. Não fazer o que o mundo faz. Ele age em nós. Né? Agora, dom de Espírito Santo já é outra coisa. Você precisa desse dom, você do outro. A grande questão é o seguinte, que o Espírito Santo, ele é o seguinte, o que acontece com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está agindo em nossas vidas, ele está processando em nós, isso que nós falamos sábado passado, o caráter de Cristo em nós. Esse é o principal papel do Espírito Santo. E esse caráter de Cristo, ele é manifestado através do fruto, não é através dos dons. O pessoal confunde o dom com fruto. Fruto do dom. Né? O dom, ele é uma capacidade na qual o Espírito Santo dá para nós enfrentarmos a situação, não só dentro da igreja, mas no nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia. Eu vou contar uma história que eu li sobre o que é ser capacitado pelo Espírito Santo. Que é o seguinte, tinha um homem, e ele era mestre de obras, ele tinha aceitado a Cristo fazia pouco tempo, e ele estava indo na igreja, e o temor dele, o maior medo que ele tinha, é alguém chegar nele e pedir conselho.
Porque ele não tinha capacidade. Ele se sentia incapaz de chegar e falar, meu Deus, se alguém pedir... Porque está todo mundo sabendo que eu estou indo na igreja. Se alguém pedir ajuda para mim, como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Né? E esse dia chegou. Chegou o ajudante dele, né? Chegou para ele, irmão, você vai na igreja, né? Vou na igreja. Rapaz, você precisa me ajudar. Aí pronto, já tremeu. Acabou com ele. Acabou com ele. Já tremeu as pernas já. Tremeu na base, né? Aí ele chegou e falou, tá, o que eu posso te ajudar? Não, a minha esposa está indo embora. Quer largar de mim, o que eu faço? Ele falou, meu Deus, agora que piorou mesmo, né? Porque... O que eu faço da minha vida? Eu me pergunto o que eu faço. Né? Porque não tem como ligar para o pastor, né? Não tem. É eu e ele. Aí ele chegou para desbaratinar um pouco, ele chegou e falou, faz o seguinte, arruma um papel e um lápis. O ajudante foi arrumar um papel e um lápis. E ele orou a Deus. Falou, Senhor, eu preciso ajudar esse jovem. Eu não tenho capacidade. Mas a minha capacidade vem de ti. Me ajuda. Aí o Espírito Santo deu uma palavra para ele. Aí quando o rapaz voltou, está aqui o lápis e o papel. Não, pode deixar. Eu tenho uma palavra para você. Arrume a sua cama. Diz que o jovem chegou, estava com o papel e o lápis, deixou o papel e o lápis cair no chão, arregalou o olho. Como que você sabe? Aí ele se assustou. Eu sei o quê? Eu sei o quê? Como que você sabe que o principal ponto de conflito no meu casamento é que a minha esposa sai para trabalhar primeiro, eu saio por último e eu não arrumo a cama, eu esqueço de arrumar a cama. E ela brigou comigo e hoje ela disse, eu vou sair de casa porque você para mim é uma decepção, você não me ajuda em nada. Aí esse irmão falou, então faz o seguinte, eu te dou 40 minutos, pode ir lá arrumar sua cama. Aí ele foi lá, arrumou a cama. Aí a esposa que ia preparar a mala, viu a cama arrumada. Opa, peraí, vou dar mais um dia. E todo dia ele começou a arrumar a cama. E Deus restaurou o casamento dele através dessa palavra. Né? Então vocês percebam a importância do Espírito Santo na nossa vida. Né? E ele é o nosso consolador. Se você orar a Deus pedindo alguma orientação, você vai sentir um toque diferente. Nesse toque ele vai vir com a palavra, ele vai vir com a solução. Aparece alguém, e você conversa. Vai vencer essas dificuldades. Amém? Amém. A segunda característica de hoje é que todo cristão entende que todas as situações que enfrenta é para o seu bem. É para o seu crescimento, né? Sim. Seu crescimento. Aí a gente tem a história de José, né? José do Egito, quanto que aquele homem sofreu, né? Verdade. Foi vendido como escravo. E a gente tem que entender que a obra de Deus é para salvação. Se é para o nosso crescimento, não é porque você vai ser milionário, você vai ser rico, não. Está te moldando para quando você morrer, você ser salvo. Né? Não é porque se for assim, os apóstolos foram desgraçados, então, porque acabaram a vida pobre, sem cabeça, sem pele, né? Vou ver o final deles. A pessoa tem que ver, em 1 Pedro, a carta de Pedro que ele fala para os cristãos é sobre isso. Não, enfrente suas dificuldades, riem, sejam alegres, para que depois as pessoas que te acusam verem a alegria e depois perguntar o motivo da tua fé. Então, olha só o que aconteceu com José. José, ele foi vendido como escravo, aí chegou na casa de Potifar, melhorou um pouco de vida, aí de repente a mulher lá de Potifar, todo mundo conhece a história, né? A mulher de Potifar chega e se oferece para ele, e ele é injustiçado na casa de Potifar, vai parar no presídio, na cadeia, né? E de repente Deus o exalta como governador do Egito. Né? Sim. Aí depois que ele traz a sua família para o Egito, né? E o pai dele morre, Jacó morre, e os irmãos ficam com medo de ir lá, né? De ele se vingar, né? E ele fala essa verdade: olha, meus irmãos, eu sei que vocês fizeram mal, mas Deus transformou esse mal em bem, né? Então, é muito difícil nós aceitarmos o mal na nossa vida. Né? O mal, ele vem na nossa vida. Sim. E muitas vezes nós nos revoltamos, porque nós criamos a ilusão que o crente está dizendo aqui,
é que muitas vezes, por que a gente pensa que Deus só vai fazer o bem para a nossa vida? Porque ele vai na igreja e ele só ouve palavras assim: Deus vai dar vitória para você. Nossa. Você é vencedor. Você merece o topo. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. E não sei o que. Aí o camarada ouve aquilo. Ele sai assim, com nossa. Já sai com o ego inchado. Já sai da igreja. Super-homem e não mesmo, acontece. Né? Aí não acontece. Aí vem a frustração. Porque o dia mal vem. O camarada fica desempregado, ele fica doente, a filha fica doente, a doença na família, né? Essas coisas acontecem. A gente está nesse mundo aqui. Aí a gente não entende, fica revoltado com Deus. Com Deus. Né? Se tinha uma pessoa que tinha todo o direito de ficar revoltado com Deus, era José. Verdade. Né? No presídio, Deus, eu não fiz nada, eu estou aqui preso. Não, e ainda ele foi usado por Deus na cadeia, que ele desvendou os 2 sonhos do padeiro e do cara lá. Sim. Depois ele achou que ia sair, não saiu nada. Não saiu nada, ainda. Ficou mais 2 anos. Ficou de boa. Se fosse um cristão hoje, moderninho, de mídia, nossa, já ia logo xingar até o... Pois é. Então, perceba, meus queridos irmãos, o seguinte, que se está acontecendo uma situação contrária na sua vida, fica tranquilo, porque faz parte, né? Todo cristão espiritual, ele entende que essa situação é para o seu bem. E às vezes, Saulo, talvez Deus tinha alguma coisa para trabalhar em José que na casa do pai dele ele não conseguiria trabalhar. Conseguiria. Ele teve que levar José até essa situação de sofrimento para José aprender alguma coisa para poder passar aquele conhecimento para os outros e através da vida de José o nome de Deus ser glorificado. É a questão do processo, né? Exatamente. Porque Deus é diferente de nós queremos o resultado. Nós não queremos o processo. O nosso Deus, ele é assim, apaixonado pelo processo. Você pode ver que o processo ele dura mais que o resultado. Por exemplo, claro. Moisés, ele foi escolhido desde o ventre para ser libertador do Egito. Mas só com quantos anos que Moisés foi exercer a sua chamada? Quantos anos? Com 80 anos velho. Demorou 80 anos para Deus agir na vida de Moisés. E Moisés é um caso interessante, porque tem pessoas que falam assim, mas o cara é pastor, o cara ora para curar e o cara é doente. Moisés abriu o mar vermelho, fez sair água, fez chover isso, fez chover aquilo, levou o povo não sei o quê, e tinha problema na fala. Ele poderia falar, Deus, abriu o mar vermelho, o senhor curar aqui... É fichinha. Mas Deus não fez ele morrer daquele jeito. Não, mas é questão, né? O problema eu não lembro qual que é a passagem, o senhor vai lembrar, se é pastor, qual que Paulo, não sei se é Paulo que fala assim, pode o serrote perguntar para o marceneiro por que tu me fizeste? Pode não sei o quê. Né, profeta Isaías, não é? Aí, por exemplo, a gente pode pegar outros homens da Bíblia, todos os homens da Bíblia, e todos os homens que Deus usa, dependente do tempo, tem um processo. Tem um processo. E muitas vezes esse processo ninguém vai entender. Né? A gente poderia ficar aqui até 2 horas falando de homens que passaram por isso. Então, todo cristão, ele tem consciência que todas as situações que enfrenta é para o seu bem. A terceira característica é que todo cristão tem consciência do impacto que causa na vida das pessoas. Ele causa um impacto. É isso que eu anotei até aqui para você ver. 1 Pedro 3, 13 e 16 fala que os caras, Deus fala lá para Pedro que Pedro fala para os cristãos lá que estão sendo perseguidos, ele fala que vocês vão ser perseguidos, fala um monte de coisa, mas alegrai-vos na salvação que terá. E as pessoas que estão caluniando vocês, depois vão ver a boa obra de vocês e vão perguntar o motivo da fé e ainda vão louvar a Deus. Hoje você vê muitos cristãos cabeça baixa. Como que você é do mundão, como que você vai ver um cara convida você para ir para a igreja, uma pessoa que não é cristã, depois vai ver você, vai conversar com você, se é desanimado, se é não sei o quê, fala, vamos lá servir meu Deus. Não, deixa quieto. Vou servir o seu Deus, eu estou animado na rua, você está desanimado na igreja, vou ficar... Mas a questão do impacto é assim, Paulo ele escreve na sua segunda carta, Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, que ele escreve dizendo que nós somos o perfume de Cristo.
Já viu perfume? Pessoa perfumada? Oh, Ela chega no ambiente, já. né? Contagia o ambiente. Todo mundo, nossa, que perfume, da onde está vindo esse perfume, né? Nós, os cristãos, nós temos esse perfume. E esse perfume, ele tem 2 impactos na vida das pessoas. Para alguns, Paulo vai dizer que é cheiro de vida. Por quê? Nossa, isso é homem de Deus, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de você estar na sua casa ou estar no ônibus e perguntar: você é crente? Ora por mim, viu? Estou passando por uma dificuldade e tal, né? Mas tem um segundo efeito, que é o cheiro da morte. O que é cheiro da morte? Porque a pessoa, quando ela vai ver um cristão, algo vai tocar nela dizendo: nossa, eu estou errado, né? Vai ser uma oposição na vida dela. Aí o que ela faz? Ela se afasta. Ela se sente confrontada. Ela né, se sente confrontada. E por ela se sentir confrontada, o que acontece? Ela vai querer se afastar de você, vai querer anular você, vai querer que você se afaste. Por isso que muitos cristãos, eles são perseguidos em muitos lugares. Só pelo fato da pessoa ser cristão. Uhum. Porque para essa pessoa tem um perfume, um cheiro da morte. Essa analogia aí do cheiro é perfeita, porque se você sente um cheiro mal, você logo quer se afastar daquele cheiro. Isso, é. E é muitas das vezes o que acontece, o que você estava falando. A pessoa, quando ela sente o cheiro de Cristo nas nossas vidas, o perfume de Cristo nas nossas vidas, e isso a incomoda, a tendência é ela se afastar realmente da gente. Então, todo cristão ele tem consciência do impacto que causa na vida das pessoas. Nós somos o sal da terra, né? E luz do mundo, né? Jesus aplica esses e tem cristão que ele por si só já afasta, porque ele não sabe tratar outras pessoas que não seja da religião dele. Não sabe. Verdade. Aí nossa, tem tudo isso aí também, né? Nossa, tem uns que você fala: nossa, aquele ali, pelo amor de Deus, tomara que alguém sente no lado aqui para não sentar. Isso, aí já não é perfume de Cristo, aí já é perfume dele mesmo. Essência própria. Tem cara que não é. A quarta característica, né? É que todo cristão, ele tem consciência que faz parte do corpo. De Cristo, corpo né? de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: quando nós aceitamos a Cristo, abraçamos a Cristo e Ele nos abraça, Ele nos coloca no seu corpo. E a Bíblia, Paulo, ele compara a igreja do Senhor como o corpo de Cristo. E é interessante como que funciona o corpo, né? Porque o corpo é o seguinte: o corpo, ele é um conjunto de órgãos, de células que trabalham para um bem comum. Bem comum. Então, o que é saúde? A saúde é quando o corpo está trabalhando. Há uma harmonia no corpo, né? Agora, quando um órgão para de funcionar, ou quando um órgão ele começa a adoecer, o que acontece? O corpo ele fica doente. O corpo ele sente. Todo mundo já teve essa experiência, né? De descascar uma laranja, cortar o dedo. Você já viu que o corpo inteiro sente? Ixi. Não tem esse negócio, problema do dedão. Quem mandou cortar errado? Não. Vou levar ele no dedo e eu vou ficar lá fora. O corpo inteiro sente, né? Agora você imagina a seguinte situação. Essa situação, o estômago. Você tem um estômago, está aqui trabalhando. De repente ele fala: quer saber, não vou mais trabalhar não. Não. A boca não mastiga direito. Quer saber? Vou parar agora. Sabe? Como que vai ficar o corpo? O corpo inteiro vai padecer. Vai padecer, vai ficar: nossa, o estômago aí que você vai ter que ir no hospital, procurar um médico, o médico vai fazer uma cirurgia e tal, né? E o rins, já viu o rins? Sabe o que acontece, irmãos? Nós muitas vezes não agradecemos a Deus pelo nosso corpo, pelos nossos órgãos, né? Pela perfeição, né? Pela perfeição. E assim nós somos o nosso corpo, no corpo de Cristo. Porque quando eu nego a fazer a minha parte, porque quando eu estou no corpo de Cristo, eu aceitei a Cristo, estou no corpo de Cristo, eu tenho uma função. Todo mundo tem uma função. Não existe crente de banco. É mesmo. Eu só vou na igreja para ouvir palavra. Não existe. Na Bíblia não existe isso. Você tem uma função.
Você tem um chamado. Por mais que o seu chamado não seja aquele chamado na vitrine, de você ficar aparente, de pregar, de louvar, né? Às vezes o seu chamado é orar, interceder pelos outros. Às vezes o seu chamado é ajudar o próximo, ajudar, né? Não é só esses dons de pregar e cantar. Não, né? e igual o senhor está fazendo a analogia do corpo, tem a cabeça, a pior parte do corpo é o pé. Porque o pé é o que pisa, é o que sustenta tudo e que ninguém vê. E que ninguém vê. Então, tem muitas pessoas na igreja que vão ser usadas desse jeito, que é vai trabalhar por trás dos bastidores, na limpeza, no não sei o quê, no não sei o quê. É o ministério de oração de vigília, que vigília vai pouca pessoa, oração é pouca pessoa. São pessoas que trabalham por trás, são o pé da igreja, que não são vistos. Mas sustenta. Mas só que sustenta, depende deles. Sustentam. Coluna, tem coluna aqui ó, que sustenta, mas ninguém vê elas. A gente Você vê quer ver outra função importante que muitas vezes as pessoas não dão valor? O porteiro da igreja. Aquele que fica na porta. Você imagina, pode estar o melhor pregador do mundo naquela igreja. Pode estar o melhor pregador do mundo. Você vai na igreja, você vai naquela igreja. Aí está lá o porteiro lá, que fica na recepção. Se ele te recebeu mal, cara fechada, reclamar com você já perde toda a vontade de ficar na igreja. Nunca mais volto naquele lugar, porque aquele lugar eu fui maltratado. Mas né? Então você vê que cada um tem a sua parte, cada um tem a sua chamada. Tem gente que vê a igreja como um plano de carreira. Não existe plano de carreira na igreja. Tem gente que Hoje em dia... eu sou cooperador, eu quero ser diácono, depois quero ser... Não, isso aí não existe. E hoje o reino de Deus não tem isso aí. Hoje em dia, pastor, esse senhor entrou no negócio de igreja, plano de carreira, agora então... A questão é o seguinte, quando as igrejas surgiram, né? As igrejas evangélicas, cristãs surgiram por, tipo assim, porque os caras pensadores mesmo viram algumas coisas sendo ensinadas errado e viram que aquilo poderia prejudicar e, não estou pensando nisso, aí sai e surge essas igrejas, né? O Calvino fez uma, o Wesley, aqueles caras russos. São movimentos, né? Hoje não, hoje o pastor usa óculos, eu não acredito que para ir para o céu tem que usar óculos, eu abro a minha. O pastor mandou eu limpar chão, eu vou abrir minha igreja. O pastor tirou do louvor, vou abrir minha igreja. Verdade. Hoje já não é mais com uma visão espiritual. É por causa do ego, igual ele isso falou. Daí também, Isso daí também me faz lembrar de uma coisa. A Bíblia é muito perfeita nessas analogias que ela faz, né? O corpo. Você analisando o corpo, você vê uma perna andando sozinha? Não. Não vê? Você vê um braço levantando alguma coisa sozinha? O pé querendo ser a cabeça? Né? Não dá. O corpo, um membro fora do corpo não é nada. Um membro fora do corpo não é nada. Não existe. Não existe. É assim cada um de nós. Quando nós queremos sair do corpo, por causa de vaidade própria, não é? Tem vida curta, né? Tem vida curta. Nossa, tem vida curta, você não vê ninguém para frente. A quinta característica é que todo cristão, ele sabe que precisa de comunhão para fortalecer e ser fortalecido. Isso que é importante. Importante da igreja. Isso, Hebreus, né? Fala isso. Hebreus. Abandonou a congregação como fazem. Isso mesmo, né? Ser fortalecido, né? Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, nós somos mais frágeis, né? Mais frágeis, né? Entra naquilo que eu falei. Eu Você ia me já viu na casa dele. Você por causa da comunhão, né? Comunhão. Por causa da comunhão. Você já viu, por exemplo, no safari? Eu acho que a gente nunca vai... Se um dia você ter oportunidade de ir no safari, você sabe que o safari não tem grade, não tem nada, né? Tem nada. Então, o que acontece? Tem um jeep, e fica um grupo de pessoas, você vai no meio do safari, você vai ver as girafas. Seja o que Deus quiser. Vai ver o leão, o elefante. Vai ver o rinoceronte, tal. Por que o leão não ataca? Você pode ver. Você nunca vai ver uma notícia de um leão atacar um carro. Por quê? Porque quando o leão ele vê um carro, um monte de pessoas, ele não ataca. Ataca. Por causa do grupo. Ele vê a visão do grupo. Né? Você pode ver, se vocês assistirem esses documentários aí da natureza, você vai ver o que o leão faz primeiro. Vamos lá, tem um grupo de zebra, né, de antílope, que faz parte da alimentação deles. O que eles fazem? Eles primeiro assustam.
Eles dão um berro, assustam, aí sai todo mundo correndo. E quais são os animais que eles se alimentam? Aqueles que ficam por último. Ou então os que se separam. Os mais do bando. fracos, ou aqueles que se separam. Aí que ele vai lá e pega. Olha só como que funciona a mente de um leão, né? E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão, rugindo, né? Então o que acontece? Quando uma pessoa ela se afasta da comunhão, o que acontece? Ela está suscetível ao ataque do leão. Acaba se tornando uma presa mais fácil. Acaba se tornando uma presa mais fácil, né? Então, é muito importante, meu querido irmão, você está congregando em algum lugar. É bom mesmo. Você está congregando com os irmãos. Você pode até dizer, não, mas na igreja só tem falta.